Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Rayane Guterres, jurista com enfoque na seara criminal, e eu estou aqui fazendo esse segundo vídeo sobre o caso da Boate Kiss, sobre esse tribunal de júri que ocorreu durante 10 dias aqui em Porto Alegre. Esse é o segundo vídeo porque, de princípio, era para ser um resumão falando sobre pontos que eu achava interessante, mas logo o primeiro vídeo foi muito extenso, acho que deu uns 18 minutos só falando sobre dolo e culpa, visando assim o caso, falando de doutrinas. Aqui falei do Tratado de Direito de César Bittencourt. Então agora iremos falar sobre habeas corpus, em especial preventivo, e também sobre o desaforamento. Eu espero que dê nesse vídeo só, para eu não ficar dividindo tanto, mas se ficar longo, já avise que vai ter o terceiro vídeo e espero que vocês gostem. Já curta esse vídeo, compartilha aí com o pessoal. Eu tô aqui tentando trazer uma forma de explicar um pouco como aconteceram os fatos, né? Os fatos, não o julgamento, trazendo peculiaridades que às vezes nós, pessoas comuns, fora do mundo jurídico, não entendemos tanto. Nós não, na verdade, porque eu sou jurista, né? Mas eu estou aqui desjuridicando alguns termos. Certo, gente? Então vamos pular já pro assunto, sem mais delongas, porque eu adoro um papo. Então é isso. Vamos falar aqui, eu tô com a Constituição Federal, tá? Nossa Carta Magna, Lei Maior do Ordenamento Jurídico Brasileiro. E eu vou ler aqui no artigo 5º, a previsão legal sobre o habeas corpus, tá, gente? Aqui me diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esse é um dispositivo que a gente considera como um remédio constitucional. O habeas corpus é uma ação autônoma, não é uma ação do direito penal, mas ela serve para quê? Para aquele sujeito que está com a sua liberdade cerceada, está trancafiado, ele foi, digamos, preso em flagrante e a prisão dele foi convertida em prisão preventiva. Ou tem casos também no direito civil e outras áreas, mas daí eu não vou saber realmente dar exemplos bons. Mas aqui a gente fala sobre o habeas corpus preventivo, que é possível ser feito quando há fundamentos que possam garantir ou dar a ideia que o sujeito ele vai ser privado de sua liberdade. Relevantes também salientar que o habeas corpus, ele não é uma ação privativa de advogados. Pode, inclusive, a pessoa que está presa escrever de próprio punho, em qualquer papel, seja o de pão, que a gente gosta de dar exemplo, papel de pão, sabe, escrever, pode acontecer. Não precisa de advogado, mas é sempre fundamental ali uma assistência, né? Como foi o caso do julgamento, que após a sentença que condenou os 4 réus, o juiz começou a proferir o tempo de pena e tudo mais, disse que não era necessário algemas para direcionar os condenados, né? E uma questão de ordem foi falada pelo advogado de um dos donos da boate, que teria o habeas corpus preventivo, e só por isso eles conseguiram sair em liberdade. Mas calma, pessoas, calma, meus amores, eles não foram absolvidos, eles estão ainda com a pena na sua delimitação de tempo, regime e tudo mais. O que houve foi, só nesse momento, a suspensão do início do cumprimento da pena. Veja que no direito penal a gente tem ali o processo de conhecimento, tudo. No tribunal de júri é um pouquinho diferente, eles têm 2 fases. Ali estávamos na segunda fase do tribunal de júri, onde foi proferida a sentença condenatória, e em seguida começaria daí o cumprimento da pena. Igual como tem lá no direito civil, o processo de conhecimento, o cumprimento. Só que no direito penal, ele já segue, ele não tem aquela coisa de vou executar o meu título, a minha sentença, não, ele já segue. E o que houve foi a suspensão. Daí nisso, eu queria achar, cadê o meu, tá aqui, meu VAT.
que eu vou ler algumas coisas para vocês. Aqui a gente tem no artigo 492, inciso 1º, a linha E do Código de Processo Penal, uma inclusão, a linha ela foi incluída com pacote anticrime, que diz o seguinte: mandará o acusado recolher-se ou recomendar-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. O que foi o caso. A pena menor ali foram dos integrantes da banda com 18 anos de prisão, né? Deixa eu ver. Determinará a execução provisória das penas com expedição de mandato de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recurso que vierem a ser interpostos. Ou seja, traduzindo, mesmo que haja ainda a previsão de recursos, começará a ser cumprida a pena. E por isso, em razão desse dispositivo novo vindo com pacote anticrime, que tem muitos doutrinadores, muitos juristas na área criminal falando que é inconstitucional essa previsão, porque depois que teve aquele trâmite todo, prisão em segunda instância, Lula, aquela coisa toda, foi considerado que prisão em segunda instância não é constitucional. Então, quem dirá na primeira instância? Né? Estamos ainda em primeira instância aqui, mas tem essa previsão que passou de 15 anos pode começar o cumprimento da pena, né? Então, há crimes do júri, tá, gente? Crimes dolosos contra a vida. Então, temos essa previsão, temos a previsão do habeas corpus, que eu já falei pra vocês, e daí a gente tem aqui, deixa eu ver, 580, tá, gente? Aqui. A explicação do porquê um advogado impetrou habeas corpus e os 4 condenados saíram, então, soltos. Porque dizem assim, 580 do CPP, tá, gente? No caso de concurso de agente do Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Ou seja, se não é uma particularidade ali, digamos assim, não teve provas sobre a autoria. A autoria é a questão, se foi aquele sujeito ali que cometeu o crime. Não foi uma questão de provas de autoria nem nada específico o dono da boate. Então, se estendeu a todos os réus. Então, em tese, seria isso que eu tinha para ponderar sobre a questão do habeas corpus. Também é uma coisa muito interessante de falar que quem julgou ali, na verdade não houve o julgamento do habeas corpus no mérito, houve uma liminar ali sobre a suspensão. Não é o juiz ali que está presente no plenário, no caso ali o juiz Orlando Facchini, né? Não foi ele que esteve em contato, tanto que ele foi surpreendido ali com habeas corpus, né? É impetrado para o superior hierárquico dele. No caso, ele é juiz de 1º grau, então foi impetrado no Tribunal de Justiça ali, do outro lado da rua, no caso. Mas, então, é sobre isso, tá certo? Esse vídeo aqui, ele já tá em 8 minutos e pouquinho, então eu acho que pra deixar ele mais acessível de visualizar, mais curto, eu vou fechar, tá? E vou começar, então, falando sobre o desaforamento. Vai ser 2 videozinhos menores, mas eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês visualizar, certo, gente? Então é isso, me acompanhe já no próximo vídeo. Já tem o primeiro, se você não viu, ali sobre dolo eventual e culpa consciente, volta um videozinho, dá uma olhada. E é isso, não se esqueçam de me seguir no meu novo Instagram, rayane.guterres, certo, gente? Beijinhos e até!